Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Ademar Gevaer, eu sou editor da revista UFO, acho que vocês conhecem, ou já devem ter ouvido falar sobre ela. E eu sou um pesquisador de discos voadores, faço parte também de uma comunidade de estudiosos que está ligado à revista UFO e ao Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores. E essa é a terceira vez que eu tenho a honra de ser convidado para falar no Campus Party. Da primeira vez, eu falei sobre a abertura ufológica do governo brasileiro. O governo brasileiro, para quem não sabe, sempre pesquisou discos voadores oficialmente, através dos seus meios militares, em especial, claro, a Força Aérea Brasileira. E manteve esses programas secretos durante algum tempo. Nós fizemos um movimento para pedir ao governo que liberasse os arquivos. E esses arquivos foram liberados. Esse foi o tema da primeira palestra que eu fiz aqui, mostrando o que o governo descobriu sobre discos voadores, principalmente nos anos 50, 60 e 70. Daí, no ano seguinte, no ano passado, eu fiz uma outra palestra sobre aqueles fenômenos nas plantações, que são chamados de agroglifos, aquelas figuras que surgem e que não têm explicação. E algumas pessoas pensam que é fraude, e, no entanto, não é. São sinais legítimos que aparecem em plantações do mundo inteiro, sendo que na América do Sul somente ocorre no Brasil, e no Brasil só em Santa Catarina, e num único lugar de Santa Catarina, que é na cidade de Ipuaçu. Então eu falei sobre esses dois temas das vezes anteriores. E hoje eu vou falar sobre UFOs na Amazônia, que é também um tema muito palpitante, muito interessante e muito rico, como vocês vão ver. As ocorrências que nós temos na Amazônia, elas são dos mais diversos tipos. Dada a enormidade daquela região, e eu não estou falando da Amazônia, apenas no Amazonas, eu estou falando da Amazônia inteira, que começa no Maranhão e vai até o Peru. Embora as nossas pesquisas se concentrem numa área, na região de Belém e outra na região de Manaus. Eu tenho ido a esses lugares com uma certa frequência, entrevistar pessoas que tiveram experiências de avistamento de UFOs naquela região, e não são poucas. Ok. Eu quero pedir desculpa a vocês se essa palestra está escrita em inglês, porque ela foi apresentada recentemente nos Estados Unidos, mas eu vou tratar de falar em português, ok? Bem, em geral, dada a natureza das pessoas na Amazônia, e isso também acontece em outras regiões do Brasil, quando alguém vê um UFO, um disco voador, que em geral tem uma característica luminosa à noite, essa pessoa tem uma tendência a atribuir alguma coisa de folclore à observação. É muito comum você ir até regiões como Minas, Goiás, Mato Grosso, e ao invés de as pessoas falarem em discos voadores, naves extraterrestres, elas falam de mãe d'água, boitatá, mula sem cabeça, virgem de branco, navio fantasma e uma série de outras formas usadas para denominar, de acordo com o folclore e na crença de cada um, o fenômeno que essas pessoas veem. Essas pessoas nessas regiões são muito simples. As áreas são bastante extensas, vive-se em grande isolamento e há uma dificuldade de difundir essa informação e de obter, nos lugares onde esses fenômenos acontecem, algum dado concreto do que ele seja. Então é muito comum que na Amazônia, que é o foco do nosso trabalho hoje, as pessoas se refiram a objetos voadores não identificados, ou aos discos voadores, como popularmente eles são chamados, com nomes folclóricos. Navio fantasma, por exemplo. Vamos ver alguns casos. Fenômenos luminosos, como esse aí, de um objeto que passa sinuosamente pelo céu, é muito visto por pescadores na região amazônica, por deixar um risco no céu, na verdade na nossa retina,
que perdura por alguns segundos até desaparecer, esse fenômeno é conhecido como cobra grande, minhocão, e é, na verdade, um fenômeno luminoso provocado por um objeto voador, que nós hoje sabemos que não são artefatos fabricados no nosso planeta. E não só nós, ufólogos, sabemos disso, como o próprio governo brasileiro sabe disso, porque investigou esse fenômeno na Amazônia, e eu vou mostrar como e o que foi concluído. Mas para isso, para que vocês entendam o que o governo descobriu lá, a gente vai fazer um passeio sobre ocorrências na Amazônia, para vocês terem uma ideia de como esses objetos e esses seres lá se manifestam. Porque não são apenas os objetos clássicos os observados, há também os seus tripulantes, quando esses objetos pousam e os seres que estão dentro, no controle dessas aeronaves, dessas espaçonaves, saem e também estabelecem contato com as pessoas. Isso é uma coisa, na verdade, muito simples de se entender. Nesse exato momento em que nós estamos conversando aqui agora, existe aí por volta de uma dúzia de maquininhas espalhadas entre Marte e a Lua, fazendo buraco no chão, tentando descobrir se há alguma forma de vida nesses planetas. Esses seres que nos visitam fazem a mesma coisa, mandam as suas máquinas para fora dos seus mundos, em busca de outros mundos onde haja possibilidade de vida. A diferença entre nós e essas outras civilizações é puramente tecnológica. Esses seres, por estarem muito mais à nossa frente, têm condição de construir máquinas que viajam pelo universo, ou pelo menos entre grupos de estrelas, e que vêm até a Terra, como também vão a outros planetas. E nós, ainda hoje, com a nossa pouca tecnologia, embora pouca em termos, né? Nós temos uma considerável tecnologia. No entanto, a nossa tecnologia só nos permite fazer voos curtos. A gente consegue ir até a Lua com muita dificuldade. A gente consegue ir até Marte com muita dificuldade. A gente manda sondas para tirar fotografia de asteroides, de satélites de Júpiter, de anéis de Saturno. Enfim, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa que essas outras civilizações estão fazendo. Nós estamos buscando o que há lá fora. E dentro de algum tempo, talvez algumas décadas, nós vamos fazer exatamente o que essas civilizações fazem hoje, que é mandar naves tripuladas a distâncias muito maiores, para buscar formas de vida em planetas que já estejam documentados, que já estejam catalogados. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos apenas informação da existência de planetas além desses do sistema solar. E alguns deles comprovados. Mas nós não temos a menor ideia de como esses planetas são. Só podemos fazer uma vaga estimativa. Ou seja, tudo que nós conseguimos com a nossa ciência até agora foi saber o que há em alguns pontos do universo e mais ou menos bem o que há no sistema solar, sendo que a nossa capacidade de exploração do espaço se limita a esses corpos que eu havia dito e a essas maneiras como nós fazemos essa exploração, ou seja, de maneira muito limitada. É por isso que muita gente pensa, pô, mas é tão impossível de seres extraterrestres mais avançados viverem, que as distâncias interestelares são muito grandes, eles não poderiam vir aqui e por causa disso que os discos voadores não existem. Pois é, se discos voadores não existissem, então aí nós teríamos um grande dilema à frente. Porque aí nós teríamos que concluir que não há outros seres fazendo o que nós estamos fazendo, que tenham mais capacidade do que nós, que vivam em civilizações mais avançadas, o que poderia ser um paradoxo. É evidente que existem inúmeros níveis de civilizações, de avanços nessas civilizações, e há aquelas que são um pouco mais avançadas do que nós, aquelas que são muito mais avançadas do que nós, aquelas que são infinitamente mais avançadas do que nós, talvez por terem surgido imensamente há mais tempo do que as anteriores e até mesmo do que a civilização terrestre. E do mesmo modo que existem as civilizações mais avançadas, existem naturalmente as mais atrasadas. Vamos dizer que numa escala de 0 a 10, nós estamos no nível 5 de avanço tecnológico.
Vai haver muitas no número 6, no número 7, no nível 8, 10, e muitas no nível 4, 3, 2, enfim. De todas as formas. Deve haver por aí civilizações que ainda comem carne crua porque não descobriu o fogo. Enquanto há outras que já lograram a proeza de viajar pelo espaço com segurança, com tranquilidade, com eficiência. Entram numa nave aqui e vão para um outro planeta como querem, como nós fazemos entrando num carro aqui e ir para alguma cidade do interior do estado de São Paulo.